machados. Preguei alguns deles e, assim, criei uma arma simples, mas mortal. Em outro dos armários, encontrei uma antiga máscara de gás e um par de óculos de solda com lentes azuis. Uma vez equipado, desci até o bairro mais sombrio da cidade. Escolhi aleatoriamente uma residência, uma casa velha em ruínas, e entrei. Não demorou muito para eu acabar com a vida de todos que lá viviam, graças ao meu taco melhorado. Mas reservei a última pessoa, um homem na casa dos 50 anos. O imobilizei e injetei o vírus que havia roubado. Esperei até que se espalhasse por todo o seu corpo. O homem quase não reclamava. Estava apavorado. Depois de um tempo, começou a gemer alto. Gemidos que pareciam gritos de animais. E de repente caiu no chão. Estava morto, e eu não pude deixar de sorrir por finalmente ter vivido aquele momento. Ao voltar para casa, meu pai estava me esperando acordado. Decidi lhe contar a verdade sobre o que havia feito, na esperança de que, como cientista, compartilhasse meu desejo pelo experimento. Mas em vez disso, ficou horrorizado e quis chamar a polícia. Me olhava com a mesma expressão de nojo que meus colegas da escola. Quando pegou o telefone, aproveitei um descuido para esmagar sua cabeça com meu bastão. Saí de lá correndo e fui para o laboratório de pesquisas, onde entrei sorrateiramente graças à credencial que havia roubado do meu pai. Peguei uma bolsa e comecei a enchê-la com seringas e amostras de vírus de todos os tipos. Havia decidido fugir, mas primeiro dei outra volta por aquele bairro sujo da cidade para testar algumas das minhas novas aquisições. Depois disso, precisei de um abrigo, então fui para a floresta. Após um tempo caminhando, me deparei com alguém. Tentei localizá-lo no escuro e vi um menino usando um óculos com lentes laranja e um focinho na boca. Vestia um moletom cinza com capuz azul escuro e levava consigo 2 machados. Não sabia se havia me visto, então me escondi atrás de uma árvore, mas quando olhei novamente, já não estava mais lá. Olhei em outra direção e de repente o vi, cara a cara, a alguns metros de mim. Saia daí! Te conheço! Você não tem nada a esconder! Não parecia querer me atacar, então fui ao seu encontro e, com medo, lhe perguntei quem era. Meu nome é Toby. Queria dizer a ele meu nome, Cody, mas em seu lugar saiu outro. X-Virus. Prazer em conhecê-lo, X-Virus. Agora venha comigo. Começou a caminhar e eu o segui sem imaginar que finalmente havia encontrado um grande amigo. Meu irmão de sangue. Perceber que agora estava mais alta. Notou uma estranha sensação em seu rosto e, ao tocar, descobriu que agora havia um remendo em seu olho direito. Olhou para suas pernas, depois para os braços, viu inúmeras partes costuradas, pedaços de pele que não lhe pertenciam. Embora a pilha de cadáveres já não estivesse mais lá, não demorou muito para se dar conta de que seu novo corpo era feito de pedaços de pessoas que já estavam mortas. De repente, ouviu um barulho e viu a porta do porão se abrir. Sabia que era ele. Seu corpo ficou tenso e seu rosto ardia com o calor da fúria. Se aproximou dela e a olhou com uma cara de lunático. Minha querida Anne, como você está linda! Não posso deixar de admirar meu melhor trabalho. Agora deverá fazer o mesmo comigo e assim nosso amor será eterno. Mas ela já não era mais a mesma. Sentiu uma estranha sensação de euforia. Se sentia poderosa. De repente, sentiu pena daquele ser insignificante e a própria ideia de passar o resto de sua vida ao seu lado parecia repugnante. O sorriso do médico desapareceu enquanto observava sua amada. Antes que dissesse qualquer outra coisa, se lançou sobre ele e, com a renovada força de seu corpo sobrenatural, o estrangulou. Tentou resistir, mas todos os seus esforços foram em vão. Ela era muito mais forte. Assim que o viu morto, decidiu pagar com a mesma moeda. Vasculhou as ferramentas do porão até que uma serra elétrica chamou sua atenção. A ligou e usou para cortar o corpo do médico em pedaços, sorrindo a cada nova mutilação. Saiu do porão e se dirigiu para a cozinha. Olhou para o relógio e viu que faltava muito pouco para amanhecer. Tomou banho para limpar o sangue de seu corpo e depois vasculhou o armário do médico. Vestiu um uniforme preto, cobriu as cicatrizes nos braços com luvas compridas e colocou uma mecha de cabelo cobrindo o seu olho direito. Por fim, já estava pronta para começar um novo dia de trabalho. The door opened and the sinister clown entered the house. How long, Jill? Let go of Ethan and pushed him against the wall with supernatural strength. He hit his head violently and everything started to spin. Look who's here. Loin Jack. It seems that in all this time you haven't managed to make a single friend. I Could say the same about you. His smile disappeared. He changed his posture,
hunching slightly and extending his long arms in a threatening position. Loinjik opened his mouth and thousands of disgusting cockroaches shot out towards Loftingill's face. The insects began to devour her, leaving a trail of thick, black blood all over her body. The clown burst out laughing, which she took advantage of to recover and pounce on him, piercing part of his collarbone with her sharp nose. Blood gushed out in a thick stream, splattering all over the walls. Dizzy from the putrid blood, Ihan used all his strength to crawl across the floor, now that the two creatures had forgotten about him. Whatever they were, his life was in danger and he had to fight to survive. Lopinjak recovered from the blow and counterattacked. He immobilized her by sitting on her, and with one of his hands he scratched her face until it was practically disfigured. "You should never have denied our creator, you ungrateful bastard," he shouted at her and, leaning close to her face, whispered, "Now you will receive your punishment." Jill tried to dodge the attack, but she was unable to. The clown brought his two fists together and brought them down hard on her face, breaking part of her skull. Her body convulsed for a few seconds and then went still. The monster smiled triumphantly. Ihan witnessed the massacre hidden in the stairs that led to the upper floor. However, any hope of saving himself vanished as soon as Luffinjack turned around. He had seen him. Escape was impossible. His eyes shone with malice when he heard him ask, "Trick or treat?" Ihan woke up screaming, drenched in sweat and with a pounding headache. He was completely disoriented, so he looked at the clock on his bedside table. It read 7 p.m. on October 31st. It was still Halloween. He had probably gone to bed after getting home from school and had fallen asleep. He sighed in relief that it was all a dream. He got up, put on his shoes and headed downstairs. His parents had not yet arrived. It was too early for dinner, so he threw himself down on the couch to watch TV for a while. He hadn't fully woken up yet when the doorbell startled him. A shiver ran down his body from top to bottom, with the images of his nightmare still very clear. He got up from the couch and slowly approached the door, but this time he decided to take a look through the peephole. He lifted it, brought his eyes closer, and saw a tall, thin figure waiting for him at the foot of the stairs with his arms outstretched. Sentiu uma enorme culpa. Todos que ele havia amado em sua vida, sua meia-irmã Sarah, seus pais biológicos, se foram. Ele os havia comido, como se quisesse levá-los dentro dele para sempre. O enjoo veio de dentro e começou a vomitar alguns restos. Ele se sentia sozinho e desesperado. Ele começou a vagar pelas ruas e, sem querer, voltou à clínica onde havia sido internado. Talvez aquele fosse seu lugar, trancado em um quarto, separado do resto. Ele passou pela área da maternidade e viu uma mulher no meio de todas as pessoas. Seus olhos eram familiares. Quando ele se aproximou, ele a reconheceu e chamou pelo nome. Não havia dúvida, era sua meia-irmã Sarah. Aquela que o apoiou por tanto que ele tinha estado tão apaixonado. Ele finalmente conseguiu alguém que se importava, alguém com quem compartilhar a sua vida. Mas quando ele olhou para baixo e viu sua barriga curvada, uma mistura de sentimentos tomou conta dele. Raiva, tristeza, desespero. A mulher que ele amava esperava um filho de outra pessoa. Fred a abraçou e começou a beijá-la compulsivamente. "Eu te amo, Sarah." Ela tentou fugir, mas foi impossível. "Eu te amo e vou levá-la comigo para sempre." De repente, os beijos se transformaram em mordidas famintas, e Fred começou a comer seus lábios e bochechas. Ela tentou gritar, mas logo ficou sem voz, e ela caiu no chão. As pessoas ao redor entraram em pânico, mas ninguém ousou se aproximar. Fred então continuou a devorar o corpo e os órgãos de Sarah. De repente, ele ouviu um bebê chorar e segurou o recém-nascido nos braços, ensopado de sangue. "Não se preocupe, Sarah e eu cuidaremos de você. Todos nós, Sarah, meus pais, eles estão todos em mim." Fred olhou para as pessoas assustadas ao seu redor. "Não estou louco, só estou com fome."